Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre os países do leste europeu. E hoje falaremos sobre a integração econômica tardia e a inserção desses países no mercado europeu. Pois bem, após o fim da Guerra Fria e com o restabelecimento da economia de mercado por parte dos países soviéticos, a Europa se viu em um novo desafio: promover a sua reintegração territorial. Durante o período socialista, os países do leste europeu passaram por um processo de forte industrialização, sob as políticas planificadas que buscavam atender às demandas do mercado interno e de todo o bloco por trás da cortina de ferro. Com a reabertura da economia de mercado, esses países se encontravam com o desenvolvimento tecnológico defasado, que os colocava em desvantagem competitiva com os países ocidentais. Como resultado, a maior parte dos países ex-socialistas enfrentou problemas econômicos durante o início da década de 1990. Dentre os problemas enfrentados por esses países estavam as altas inflações, o pouco crescimento econômico, o aumento da dívida pública e as altas taxas de desemprego. Nesse panorama, os países do leste precisavam melhorar seu quadro econômico. Dessa maneira, a recuperação econômica deles ocorreu, principalmente por meio de estratégias de modernização e a adoção de medidas liberais. Dentre as medidas adotadas, as privatizações foram as que obtiveram melhores resultados. Como no modelo socialista, as empresas estavam todas sob o controle estatal, a venda de empresas públicas permitiu aumento na arrecadação de receitas de forma imediata e desoneração pública, ou seja, a diminuição de investimento do Estado na manutenção desses serviços disponibilizados. Além disso, o Estado atenuou a sua ação em políticas de bem-estar social, reduzindo seus investimentos em educação e saúde como meio de tentar diminuir os gastos públicos. Com esse processo, os países do leste europeu conseguiram, em certa medida, alcançar a estabilidade financeira. Durante o início dos anos 2000, apesar do crescimento econômico modesto em comparação com os países ocidentais, mas eles conseguiram níveis suficientes para a integração econômica no bloco europeu. Vamos ver a inclusão desses países orientais no bloco econômico europeu agora. Então, pessoal, após o período de estabilização econômica, durante os anos 2000, os países europeus do leste puderam começar a integrar o bloco econômico europeu, o que ocorreu em etapas, sendo a primeira em 2004, a segunda etapa em 2007 e a mais recente em 2013. Na primeira etapa de adesão dos países do leste europeu ao bloco econômico do continente, foram incluídos Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia e República Tcheca. Nesse período, os países da antiga Iugoslávia ainda estavam se recuperando dos conflitos causados pela fragmentação territorial. E os países do Mar Negro, como Bulgária e Romênia, já haviam apresentado sua candidatura ao bloco e aguardavam sua análise. Em 2007, houve outra inclusão de países que faziam parte da Europa socialista ao bloco econômico europeu. Estamos falando da União Soviética. Este é o bloco econômico europeu ao qual os países do leste, ex-países socialistas, estão se integrando. Bulgária e Romênia tiveram tido suas candidaturas aprovadas e puderam também se integrar ao bloco continental, expandindo sua área de atuação comercial e estabelecendo parcerias para a importação e exportação de produtos entre os países membros.
Em 2013, mais uma candidatura do leste europeu foi aprovada na União Europeia. Dessa vez foi a Croácia, o segundo país da antiga Iugoslávia a aderir ao bloco econômico europeu. Atualmente, outros países do leste europeu estão em negociação para ingressar ao bloco econômico, como é o caso de Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia, além de Bósnia e Herzegovina e de Kosovo, que ainda não apresentaram formalmente sua candidatura, mas já manifestaram interesse em ser incluídos no bloco. A inclusão destes países no bloco econômico ainda está em discussão. Entre os argumentos favoráveis, destaca-se a valorização da integração regional. E entre os argumentos desfavoráveis, destaca-se a ampliação da crise econômica pela qual passa o bloco europeu, a União Europeia. E a retomada do leste. Muito embora a maior parte dos países do leste europeu manifeste interesse em participar do bloco econômico europeu, da União Europeia, com o fim do regime socialista, alguns países preferiram manter seu alinhamento político com a Rússia. Assim surgiu a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que pode ser considerada como um bloco econômico que visava manter a integração econômica da antiga União Soviética. A CEI foi criada em 1991. Esse não teve adesão dos países bálticos, no entanto, contou, na verdade, com a participação da maior parte dos restantes países que formavam a União Soviética, como Armênia, o Azerbaijão, a Moldávia, a Bielorrússia e a Rússia. Apesar de esse bloco econômico ter alcançado força política bem menor que a do bloco ocidental, ele constituiu um meio importante de integração regional entre seus países membros. A Geórgia e a Ucrânia, inicialmente, haviam aderido ao bloco econômico, no entanto, apresentaram a sua retirada. A Geórgia em 2008 e a Ucrânia em 2018. Os dois países deixaram a CEI devido a controvérsias nas políticas territoriais russas. No caso da Geórgia, o ponto de discordância foi com relação ao apoio russo à independência de duas áreas localizadas em seu território, que é a Ossétia do Sul e a Abecácia, muito embora essas duas regiões não tenham tido sua independência amplamente reconhecida. No entanto, o episódio foi suficiente para abalar as relações diplomáticas entre a Geórgia e a Rússia. No caso da Ucrânia, a saída do país da CEI foi causada pelo movimento de separação por parte da região da Crimeia do território ucraniano e de sua consequente anexação ao território russo. Ou seja, os russos anexaram a Crimeia. O governo de Kiev, insatisfeito com o apoio russo a esse processo de independência, resolveu formalizar sua retirada do bloco econômico da CEI. Tais fatos demonstram que o leste europeu é ainda hoje um território em transformação política e transformação fronteiriça. Ainda que mantenham relações econômicas e partilhem traços e aspectos culturais, os países que compõem a região apresentam divergências, pessoal, que muitas vezes resultam em dificuldades diplomáticas. A compreensão do histórico da região nos permite acompanhar e analisar as transformações pelas quais a região ainda passa e também a trajetória de desenvolvimento deste grupo de países. Então, galera, na aula de hoje nós finalizamos todo esse conteúdo que fala sobre os países do leste europeu e as transformações pelas quais estes países passaram e até hoje vêm passando. Ok? Até a próxima aula. Bons estudos!